Bom, pessoal, a gente está iniciando mais um episódio do Pod Mais, o podcast da EMAIS, que ele é idealizado pelo Jurídico Consultivo. E dessa vez a gente está com uma convidada especial aqui, a Jéssica Cancela, que é nossa gerente de produtos na EMAIS, e ela vai falar um pouco sobre ESG e Smart Cities. A Jéssica, ela é graduada em Engenharia Civil pela PUC Campinas, tem pós-graduação em Administração de Empresas e Viabilidade de Empreendimentos e Incorporações Imobiliárias pela FGV de São Paulo, e recentemente completou um MBA em ESG de alto impacto pela BBI de Chicago. Tive que ler isso tudo, Jéssica, porque... eu tive que ler isso tudo aqui, senão eu não ia decorar de jeito nenhum. Mas, Jéssica, obrigado por aceitar o nosso convite. Acho que esse é um projeto que a gente fala sobre o mundo jurídico aí, no mercado imobiliário. Então, assim, acho que nada mais importante do que a gente trazer tanto para os funcionários internos da EMAIS, para os parceiros da EMAIS, como o pessoal aí que a gente está divulgando no YouTube também. Então, toda essa expertise aí, essa vivência que você tem, esse conhecimento. Obrigado por aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço o convite por poder participar e parabenizar vocês pela iniciativa, Obrigado. Pelo programa, porque é o que você falou. Agrega muito, não só para os funcionários, parceiros, né, envolvidos diretamente para a EMAIS, mas estão trazendo assuntos muito relevantes para a sociedade como um todo. Então, vocês estão de parabéns. Nosso alvo é nossos clientes também, né, Também. Jéssica? Então, também. Trazer um pouquinho mais da transparência do que é o nosso dia a dia de trabalho ali também é muito importante para nós, né? E por isso, convidamos você para falar desse tema tão relevante, que está muito em alta, né, ESG, e um produto da EMAIS, que é a Smart City, né, a transformação aí do modo de urbanismo pela empresa. Então, nada mais justo, né, do que convidar uma pessoa que conheça afinco aí sobre o assunto, né? É isso aí. Eu sou suspeita. E com isso a gente aprende também, né? Ai, tomara que várias Vamos sugar um pouquinho de você. aprendam com isso. É muito bom. Eu sou suspeita para falar sobre os assuntos, ambos, ESG e Smart City, porque além de gostar muito, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de estar numa empresa que preza muito por isso, né? É isso aí. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Então, vamos começar, né? Fala um pouquinho pra gente, Jéssica, sobre uns conceitos principais. Assim, eu sei que o assunto é muito vasto, a gente não vai conseguir abordar tudo, né? Mas os principais pontos do que é ESG, né? Como que isso tá chegando, né? Mais urbanismo. Você poderia dar pra gente um resuminho? Claro, vamos lá. O ESG, na verdade, é uma sigla em inglês utilizada para Environment, Governance e Social. Em português, a gente já tem o ASG, que é a mesma coisa que é o ambiental, o social e a governança, que diz respeito aos mesmos pilares. Então, o que é? É a boa prática das empresas de colocar isso no dia a dia e confirmar a usualidade de todos os pilares dentro dos seus produtos e dentro das suas entregas. Em especial, está sendo muito abordado a sustentabilidade, está em alta, e isso não vem simplesmente, porque está na moda falar de sustentabilidade, né? Existe uma agenda nacional da ONU, que acontece anualmente, com mais de 190 países membros. Eles garantem nessas reuniões a prática e o cumprimento da Agenda de 2030, e é de lá que saem as principais práticas que a gente, como empresa, como sociedade, vai cumprir, principalmente dentro das 17 ODS que a gente tem, que são em prol da sustentabilidade, né? Então, o ESG veio disso, né? Surgiu disso, e hoje em dia já está mais acessível porque todo mundo viu a importância de trazer para dentro das empresas essas práticas. Perfeito. Nossa, porque são várias coisas que a gente nem imagina, né? Nós, como público leigo, vamos dizer assim, né? Que a gente nem imagina que já está sendo discutido há anos antes, né? Para estar sendo aplicado hoje, né? É isso. A agenda acontece de 15 em 15 anos. Então, por exemplo, agora está cumprindo a de 2030. Então, foi feita lá em 2015. Então, todo esse trabalho, esse estudo já foi feito antes disso. E assim vem ciclicamente. Perfeito. E já aproveitando o assunto, como esses pilares do ESG se traduzem na prática dentro dos projetos da EMAIS
E quais são os desafios e as oportunidades que você já identificou? Nossa, são muitos. São muitos mesmo. Acho que o mais importante da gente pensar é trabalhar individualmente cada um, mas entender o desafio de interligar ambos. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente mexe com construção, né? A gente está falando de desenvolvimento de bairros. Então, o sustentável é muito direcional. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. É um pouquinho complicado a gente planejar um bairro e falar sobre densidade, por exemplo, populacional. Tem um contraste muito grande. Então, esses são os maiores desafios, assim. De social, eu não vejo tantos desafios, porque a gente se estruturou bem antes para isso. Então, todo o planejamento gira em torno já de uma questão social. Os nossos bairros são pensados para a pessoa, né? Para a sociedade como um todo. E na parte de governança, a gente trabalha com a questão de transparência, principalmente envolvendo todos os stakeholders. E aqui é um exemplo de uma transparência que a gente abre não só internamente, mas para todos, a público, como a gente trabalha. Sim. O que a gente está fazendo, o que a gente está entregando. Então, esses são os principais pilares que a gente está trabalhando aqui hoje. Certo, a gente deixa bem evidente, né? Bem evidente para quem quiser. No universo de urbanismo, do que é o segmento principal aí da E+ Urbanismo, né? O interesse nela na sustentabilidade, eu acho que talvez, ouso dizer, né, que dos 3 pilares da ESG, né, a sustentabilidade e o ambiental fica, assim, muito gritante para nossa atividade, né? Porque, vamos dizer assim, que a governança, isso acaba refletindo em todos os segmentos, né? Naturalmente para todos os segmentos, mas o ambiental e a questão da sustentabilidade, eu acho que é bem marcante aí para E+, né? Quando a gente pensa num crescimento populacional e a gente pensa na sustentabilidade, é difícil a gente conseguir interligar de uma maneira leve, porque é um contraste muito grande. Então, eu estou falando de colocar mais pessoas em um espaço determinado e que isso vai ser sustentável. Como? E é aí que entra o nosso trabalho, com planejamento, com planejamento muito bem feito, que é o que a E+ vem fazendo há alguns anos já no mercado. Sobre essa questão do planejamento, Jéssica, há um certo tipo de medição de impacto do que vocês estão vendo para agregar isso aos projetos? Como que isso é feito aí pela galera dos projetos, né? Tem vários. A gente trabalha com inúmeros índices, na verdade, desde o desenvolvimento do conceito do projeto. Então, antes do projeto nascer, surge uma ideia de uma história. Então, vamos pegar um produto para a gente imaginar. O E-Pleno é um home resort. E da onde surgiu a ideia de um home resort? Então, tem um conceitual trabalhado por tudo isso. O que esperar, o que a gente quer trazer com um home resort para um empreendimento. Aí, todo esse pensamento antes já vem com as iniciativas das quais a gente consegue os índices. Então, por exemplo, a gente consegue mensurar hoje o gasto energético desde o desenvolvimento do produto, eu estou falando de maquinário que a gente põe para rodar dentro da construção, até depois quanto aquele bairro está consumindo, se está sendo sustentável ou não. A quantidade de uso de água, por exemplo, emissão de carbono que a gente gere durante a construção dos nossos empreendimentos, tudo isso hoje com sensores a gente já consegue mapear, além dos índices no desenvolvimento do projeto. Então, qual seria o índice ideal para a quantidade de drenagem dentro de cada bairro? Então, desde os nossos projetistas, do conceitual até o final da entrega do produto, a gente tem medições para garantir tudo isso. E aproveitando o gancho, a gente sabe que o setor de construção civil, historicamente, é o que mais consome recursos naturais, né? Então fica a pergunta, como que a E+ está reavaliando o uso de materiais e energias para reduzir esse impacto ambiental dos seus empreendimentos? Nossa, tem vários fatores também que a gente consegue, tá? Mas hoje em dia existe uma gama muito grande de materiais sustentáveis, por exemplo. Então a gente consegue uma substituição e a gente consegue direcionar algumas substituições para que seja um pouquinho
menos pesada, digamos assim, né? Não tem como, porque é o que você falou, a construção civil impacta, a gente gera resíduo. Só que, de contrapartida, o que a gente faz? A gente mapeia esses resíduos. Hoje, a qualidade está batendo muito forte, foi implementada com muito sucesso, a gente obteve a ISO aí. Um grande abraço para Ellen, para a turma de qualidade. Tá de parabéns. Foi um trabalho árduo, mas assim, que valeu muito a pena, impecável. E hoje esse monitoramento é feito bem de pertinho. Então, por mais que a gente gere resíduo, a gente tem certeza de para onde está sendo levado esse resíduo. Então, o que cabe a nós, como parte sustentável, está sendo mapeado, está sendo gerenciável e está sendo feito. Hoje em dia também existem diversos tipos de construções que a gente consegue fazer. Construções verdes, sustentáveis, existem algumas certificações, a gente até vai tentar uma certificação já para o nosso bairro. São internacionais por enquanto, a gente não tem nacional, norte-americanas, mas sites, LEED, Fitwel, que garantem essa prática. Então, além da gente praticar, a gente garante com o selo que a gente está cumprindo com a prática. E aí é isso, é de sustentabilidade, é de bem-estar, envolve tudo isso, todas essas certificações que eu citei. Certinho. Ô, Jéssica, lá no início você mesmo já falou sobre como que isso vem de cima para baixo, né? Em questão mundial, né? Está na ONU aí o tema. E vem descendo até chegar na gente, né? Como que isso é recebido ali no meio da E+ Urbanismo? Como que a gente está recebendo essa regulamentação, essas questões? Como que isso está sendo avaliado? A questão aqui é sempre se manter muito atento, né? Eu acho que é o principal papel hoje que a gente tem que exercer aqui dentro. Por isso que existe um setor só para isso, que cuida e olha bem de pertinho. Porque apesar da gente não ter regulamentos ainda nacionais, a gente tem as certificações, por exemplo, da Europa ou norte-americanas que trazem vai nos norteando, esses nortes para que a gente consiga seguir. E existem também alguns, por exemplo, a parte imobiliária, né, no setor imobiliário, existem algumas, da parte financeira, algumas interligações que já estão pensando em um incentivo para financiamento, por exemplo, com as boas práticas. E isso vai regulamentar e nortear a gente, nacionalmente falando. Já existem muitos estudos, principalmente da parte jurídica, para contrapartidas nessas boas práticas. Então, para o ano que vem, por exemplo, a gente já pode esperar. Já existem algumas ISOs, já existem algumas normas da ABNT que garantem isso, até para conseguir as certificações das quais eu mencionei anteriormente, são baseadas nisso. E para o ano que vem está sendo levado muito em conta a possibilidade dessas isenções. Então, por exemplo, a gente gera tanto de resíduo, e a gente comprova que a gente gera isso e que a gente leva para o lugar certo, ou seja, que a qualidade está sendo efetiva, no caso. E com isso a gente consegue isenção, por exemplo, de alguns protocolos que seríamos obrigados a comprovar e que com essas boas práticas a gente não precisa mais gastar com isso. Então, tudo isso já está sendo estudado, já está sendo bem norteado, mundialmente e nacionalmente, mas ainda não temos uma lei ou nada assim que garanta essas isenções, tá? ESG e Smart City, tudo a ver, né? Um puxa o outro. Então, a nossa realidade hoje é o bairro inteligente para pessoas, né? Esse é o lema, aí o slogan da E+. Então, eu queria que você abordasse um pouquinho mais sobre esse tema. Eu sei que para você também o coração até bate um pouquinho mais forte, né? Forte. Você era PO, né, de Smart City. Como que você vê esse tema conciliado com o ESG aqui na nossa realidade? Hoje eu vejo um tema só. Para mim, o vínculo é direto. Quando a gente fala de Smart City, a gente está falando apenas de comprovações das boas práticas ESG. É só para isso, apenas. Porque só para formalizar, basicamente é isso, né? Porque as Smart Cities ainda ficou um pouquinho mais popular antes do ESG, né? Agora acho que não, ambos estão falando no mesmo tom, mas anteriormente não. E o Smart City, quando a gente pensa, né, nas palavras assim, que interliga a tecnologia e as pessoas começam a fazer essa interligação,
fica um negócio muito mágico, né? Muito mais fácil, palpável de se entender. Mas eu acredito literalmente que Smart City é só o cumprimento do ESG. Então, uma cidade inteligente, um bairro inteligente no nosso caso, que é o que a gente entrega, diz respeito muito mais, além da tecnologia, porque a gente usa a nosso favor, mas muito mais ao bem-estar do nosso cliente, da população no geral, do que a tecnologia em si. Então, acho que o vínculo vem daí. Quando a gente fala em bem-estar, a gente está pensando em sustentabilidade. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Hoje, quando a gente pega os produtos que a gente desenvolveu, eu sou suspeita para falar porque eu cuidava da parte de Smart City, mas quando a gente pega um produto que nasce inteligente, ele foi lá atrás pensado na sustentabilidade, na parte social, na governança. Então, desde o seu início. Então, ver esse desenvolvimento e esse crescimento na parte de Smart City, de ESG, é muito gratificante, porque você vê o bairro pronto, você não imagina quanta coisa foi pensada nele antes, o quão inteligente ele é abaixo da terra. Então, eu estou falando de uma drenagem sustentável com alto impacto, eu estou falando de uma captação de água. A gente tem muitos exemplos hoje em dia de acontecimentos naturais que estão dando a possibilidade da gente olhar com outros olhos. Hoje em dia, existem sensores para bueiros, por exemplo, nas cidades inteligentes, nos bairros inteligentes, a fim de gerar alertas em caso de enchentes. Quando que, se há 2, 3 anos a gente falasse isso no Rio Grande do Sul, talvez não fosse um tema tão relevante. Hoje, para qualquer bairro que você fala, nossa, tem sensores em bueiro, a pessoa fala, nossa, bacana, então eu já sei para que serve. Então, quando a gente pensa desde o início em tudo isso, numa cidade inteligente, a gente automaticamente está pensando no ambiental, no social e na governança. Você não está aqui por acaso, tá? Esse dia, né, desse dia da gente conversar sobre isso, é justamente para encaixar sobre o nosso último tema, que foi conversar com a Tatiane, que ela veio aqui e conversou bastante com a gente sobre o tema do bairro inteligente para pessoas, sobre as questões de aprovações, sobre as coisas ambientais, entendeu? Então, tudo realmente vai de encontro e a gente sempre volta ao inicial, que é o ESG, que é o que a gente está falando agora, e ela também abordou essa questão das tragédias que aconteceram lá no Rio Grande do Sul. Então, se fosse uma coisa que já fosse materializada, já de conhecimento de todo mundo, né, já uma coisa mais robusta, vamos dizer assim, talvez isso não tivesse pego tão de surpresa assim a população, assim como ainda pegam em vários outras regiões aqui do nosso país, as queimadas agora dessa época, enfim, né? Os desmoronamentos no começo do ano, normalmente, as chuvas, serras. Exatamente. E o que a gente visitou no último Minuto Líder que nós fizemos, o E-Pleno, né? Nós visitamos e nós vimos lá o Parque Linear, e ali tem uma represa ali, muito bonito, mas a gente se limitou a ver isso, né? A parte bonita do negócio, mas ninguém sabe tudo que está envolvido, o planejamento que está envolvido para ser feito tudo aquilo, né? E assim, quem vê fala, é uma represa, mas na verdade existe... Exatamente, tem né? um propósito dela tá ali, não é só... Às vezes quem comprou fala assim, nossa, a única coisa, o pensamento da pessoa, eu vou pescar ali. Que dia vai ser liberada a Quem pesca? será que esse pensamento vai morar ali, né, Vinícius? Quem será, né? Não sei. O E-Pleno é um projeto que eu sou muito suspeita. Foi o primeiro projeto que, quando eu entrei na IMAIS, que eu encabecei, principalmente com esse conceito de bairro inteligente. Foi o primeiro bairro inteligente que a gente soltou, e agora a gente está entregando. Então, falar dele pra mim, gente, é tipo um filho, sabe? É tipo um filho. Belo filho, viu, Jéssica? Os olhos brilham, tem infinitas possibilidades lá dentro de soluções inteligentes. Lá realmente ficou um bairro muito inteligente, a gente foi muito bem pensado. Então, por exemplo, a bacia, que virou uma represa linda, mas pensando mesmo em reaproveitamento, lá a gente tem irrigação inteligente em toda a área verde, para a economia de energia e de água pro depois associado, né, da Associação de Bairros, que é o morador. Lá a gente tem placas fotovoltaicas para gerar energia para as áreas comuns do resort, para diminuir
a fatura mensal Claro, de energia para todos os moradores. A gente tem lockers inteligentes para entrega de qualquer encomenda, né? Hoje em dia, Mercado Livre, enfim, os lockers são pensados para isso. Lá a gente tem, nossa, gente, tem tanta coisa legal lá. A gente tem um acesso facial inteligente. A gente está falando de um bairro grande, então foi muito bem pensado, com muito cuidado, para o bem-estar. Então eu tô falando de itens tecnológicos, mas que geram e que trazem pra gente esse bem-estar. Então eu tenho um acesso super rápido, apesar da quantidade de moradores. Né? Facilidades. Eu tenho ciclofaixa, que eu interligo a parte interna e externa com o resort. Eu ofereço bicicletas elétricas para todo mundo usar. Também são recarregáveis com fotovoltaica. Então, tudo foi muito bem pensado e estruturado para deixar inteligente, mas principalmente para causar essa sensação de bem-estar para todos os moradores, que é o nosso objetivo. Sem dúvida. Eu acho que isso é verdade. Assim, a gente, para quem não entende tecnicamente, para quem não participou do projeto, não vê tudo isso ainda, porque está em fase de construção, então até nossos clientes que vão assistir isso no YouTube não tem essa visão só quando estiver pronto e tudo mais. Mas a gente já percebe, né? Assim, teve a liberação de construção e várias pessoas já colocaram placas ali, futuras instalações de determinada coisa, centro médico, escolas. Então é justamente pensando no bem-estar de todo mundo, né? Sendo pensado, inclusive Exatamente. nas âncoras, então, né? E é um local que não tem nada perto, se Não. você for analisar. Não então, tem. assim, foi criado pela EMAIS um novo bairro que já centro, esteja né? pronto, Exatamente. né, pra Então receber ali os a pessoa moradores. ela vai morar, tanto ela vai levar o filho para estudar, ela vai ter uma faculdade, que ela pode fazer uma faculdade, vai ter um centro médico, academia, então Fora várias o coisas. spa, né? Fora o resort. Fora o Centro resort. gastronômico, o resort. Então, assim, Não, pra pessoa viver tranquila dentro do lugar onde ela escolheu para viver ali, né? Essa é a parte social. Quando eu falo Isso. do ESG, o social, é isso, é você pensar no bem-estar como um todo. Então, o que eu vou agregar de valor para o nosso cliente? Ele vai ter um resort? Não, ele tem que ter tudo. Ele isso tem aí. que ter uma clínica médica, ele tem que ter uma faculdade. Tem uma criança pequena. Então, ele tem que ter uma escola, um colégio, que lá também vai ter. Escola de natação, escola de línguas. Então, um centro gastronômico. Então, pensar nisso antes, trazer essas âncoras antes, se preocupar em planejar o bairro antes do bairro é muito importante. E é sensacional. isso que traz essa sensação de bem-estar e é isso que é pensar no social. Hoje, na EMAIS, quando a gente fala do social, para mim é muito gratificante saber que a gente tem um setor só para associação de bairros. Independente se for um condomínio fechado ou aberto, a gente tem pessoas pensando única e exclusivamente no bem-estar e manutenção do bairro onde aquela pessoa está comprando lote. Então, ela não está comprando apenas um lote, né, que normalmente é o sonho da vida dela. Ela está comprando tudo que vem junto. Uma associação, alguém que vai cuidar, alguém que vai olhar, que vai estar ali por ele. Por mais que a associação, a administração não fique pela EMAIS, a gente estrutura tudo e dá isso para o cliente. Isso é muito gratificante, só que o cliente tem que ter essa noção do que é o ESG para entender o impacto disso. O quanto a gente está investindo por fora para que ele receba e o quanto vai agregar na vida dele, não apenas o produto, mas no bem-estar. Sim, é muito importante entender as facilidades que nós entregamos para os nossos clientes, né? Não ter que, por exemplo, passar a cidade inteira para chegar no local que ele precisa, mas ter tudo ali no aconchego, pertinho, né? Muito bom. Isso, pensado na família inteira, né? Sim. Verdade. Acho que você deu alguns exemplos já, né, sobre produtos que acontecerão dentro do bairro planejado, né, da Smart City. Mas também tem alguns outros exemplos, por exemplo, a questão da fotovoltaica que você falou, né? Hoje, vários clientes podem ver a árvore que está, né, implantada lá na zona norte de Rio Preto, né, no Vista Bela, Isso mesmo. e virou um monumento, porque todo mundo passa por lá e vê aquela árvore linda, e na verdade ela é a coletora de energia solar, né? É isso. E desenvolvida por alguém que está aqui entre nós, né? Então, isso aí. É muito legal, muito legal. Lá a gente consegue ver. Na verdade, agora a gente já consegue enxergar os itens smart com mais facilidade. A gente vai ter um lançamento próximo agora,
O próximo, que também vai ter a árvore. Nela, ela vai estar recarregando os bancos para o pessoal recarregar ali os celulares. Vai ter a bike elétrica para o pessoal andar no canteiro e no estande de vendas. Elétrica é boa, porque de pedalar eu já tentei. Ajuda, né? E tudo porque a árvore está gerando essa energia, captando, né, a energia solar, gerando essa energia para esses itens e esses elementos. Nesse mesmo empreendimento que a gente vai lançar e vai ter tudo isso, a gente vai colocar uma fazenda fotovoltaica. A gente chama de fazenda, né? Mas são placas, porque a gente vai ter um clube do bairro. Legal. Que vai também gerar energia. Então, todos esses itens agora ficaram um pouquinho mais palpáveis. Esse lançamento agora, o próximo, a gente está falando de um bairro seguro. A nossa principal foco agora é a segurança, para essa sensação de bem-estar, né? Foi feita algumas pesquisas e o que todo mundo procura é a segurança. Então, esse vai estar super inteligente. A gente está falando de vídeo monitoramento no bairro inteiro, muralha invisíveis no semiaberto. Então, capta Face ID, placa de veículo, tem um CCO, que é um controle, é uma casinha mesmo que vai controlar todas essas imagens que são geradas, muralha invisível junto com as lombadas eletrônicas, que faz o carro diminuir a entrada para melhor captação de imagem. Então, todos esses itens em breve estão liberados para todo mundo ter acesso. Essa era a minha próxima pergunta para você, que eu queria saber. Você não falou qual é o produto, né? Mas o pessoal pode ficar... spoiler, né? Que eu queria saber um spoiler para o próximo ano, aí o que vem de novidade. É isso. Nosso próximo lançamento é o Civitas Amazonas, aqui em São José do Rio já Preto. falou, tá vendo? Agora, eu ia falar pro pessoal ficar ligado no site. Mas agora fiquem ligados e procurem sobre o Civitas Amazonas. Sim, vou procurar porque eu tenho bastante interesse. Adoro, isso mesmo. Quero ser cliente. Vai comprar? Quero ser cliente. A gente tá procurando clientes assim, viu? Engajados. Lá é isso, a gente vai ter tudo isso. A gente, de novo, foi um bairro... O E-Plenum, ele tem a parte aberta, né? Comercial, mas é fechado. E agora a gente fala de um novo produto, o E-Civitas Amazonas, que ele traz 4 produtos diferentes em um só. Então, eu tenho a possibilidade do fechado, eu tenho a possibilidade do aberto residencial, do aberto comercial, e eu tenho a possibilidade do residencial semi-aberto, que é as vilas. Como se fossem vilas. Elas têm acessos monitorados, qualquer um entra e sai, só que com vídeo monitoramento, por conta dessa segurança mesmo para os moradores. Então, lá eu tenho um produto que tem 4, eu brinco. E ele é mais um bairro inteligente que a mais traz, com todos esses elementos. E fora que vai ser lindo, né? Vai ser lindo. E a localização é maravilhosa. Também, né? Ali nos Damas, assim, lindíssima. Vamos ter um clube do bairro, então um clube para todo mundo, com piscina, quadra, enfim, tudo. Vai ser outro produto incrível. Isso, com certeza. E é um diferencial muito grande. Né? É um diferencial muito grande, porque é pensado para as pessoas, né? É o que eu sempre falo para todo mundo, assim, até nas integrações, quando eu faço, a gente não faz, a gente não pega lá um sítio e rasga as ruas e vende os pedacinhos para cada um, né? A ideia é pensar mesmo, claro que existe, e às vezes se a gente não pensasse em tudo isso, talvez a gente teria até um aproveitamento maior de lotes para ser vendido de área útil, né? Mas acho que é muito importante essa visão da empresa, né? E até esse conceito mesmo, para que as pessoas, os nossos clientes, tenham uma tranquilidade maior e se sinta bem com a empresa e bem com o produto que eles resolveram comprar, tanto para investimento, como para moradia, como para comércio e tudo mais. Né? Mas eu acho que é isso que faz a da EMAIS hoje. É isso aí. A gente não parcela solo, né? A gente não vai lá, entra, rasga as ruas e entrega. Não, a gente vai pensar o que eu gostaria de ter. Eu, Jéssica, eu gostaria de ter segurança. Então, eu vou pensar em segurança nos meus produtos. Então, esse cuidado, esse carinho, esse olhar diferente, esse investimento maior, não é todo mundo hoje que está no mercado que está proposto a fazer. E a gente tem a sorte de estar numa empresa que olha para isso e deixa a gente olhar para isso também, né? Sim. Com isso, o resultado é esse. São esses produtos maravilhosos. Meus filhos, né? Não vou falar mal deles, gente. Que a gente tem vontade de comprar, né? Agradeço. Inclusive os funcionários. Se eu pudesse comprar um em cada. Mas eu acho que essa é a melhor propaganda. Os próprios funcionários terem interesse em morar nesses bairros, no que a gente entrega, nos apartamentos. É isso. Eu falo que
Agora, quando vai chegando próximo, né, de lançamento ou de entrega, as pessoas começam a, né, Aham. viu? E aí? Especular mesmo, querer saber, né? Eu falo que não tem coisa mais É gratificante isso mesmo. do que eu ouvir alguém falando assim, nossa, eu quero um apartamento no Vista Bela, vocês viram o produto de lá? Ou, eu quero um lote, eu tô sabendo já desse das Amazonas. Gente, não tem nada mais gratificante do que isso. Uma delícia. É muito bom. Muito bom mesmo. Assim, a gente tem muitos funcionários, por exemplo, que Clientes. são clientes, né, da empresa. Muitos. Então, isso é um diferencial muito grande, né? Porque as pessoas confiam de fato no que a gente está fazendo, né? Tem outras melhor empresas que a pessoa propaganda. simplesmente trabalha e fala assim, não compraria, não entraria. E não estou falando nem só no ramo imobiliário, em todas as outras empresas. Mas, assim, ter vários clientes, funcionários como a gente tem, quer dizer o seguinte, a pessoa acredita no que está fazendo, né? É isso. Foi muito engraçado. Quando a gente foi lançar o E-Pleno, eu tinha entrado há pouco tempo, né, na parte de Smart City, e aí eu via o pessoal lá, não, você vai amanhã, você vai amanhã, você vai amanhã. Eu falei, gente, mas todo mundo vai? Será que é aberto, né? Não, e o pessoal ia pra comprar. Eu falei, gente, que demais. Porque se todos esses funcionários estão indo comprar, imagina. Fantástico, não tem melhor propaganda do que isso. Exatamente. Porque você não vai sozinho, né? Sim. Eu levei meu pai, a gente tio. conhece o Vai todo mundo, né? A gente conhece o produto, né? Então A a gente gente sabe da compra qualidade, com né, os de olhos olhos fechados, fechados. né? Compre e indica pra família também. verdade. É isso. E as pessoas que não conhecem o produto, não conhecem o empreendimento, podem visitar, né? Inclusive os funcionários, Podem, visitem, tem sim. plantão de venda com maquete, pessoal, tem Tem tá tudo. aberto o empreendimento, já tá tudo asfaltado, dá pra passear de carro lá. É lindo. Né? Então, assim, visitem, acho que é importante todo mundo conhecer, mesmo que não seja para comprar, assim, enfim, Mas é só vale a para pena conhecer passar mesmo lá, porque tá o que- bonito. do que a gente tá falando, né? Acho que isso é Dá pra importante. entender, né? Porque quando a gente fala aqui, acho que não dá pra ter noção da dimensão, né? Quando você vai lá, principalmente aqui em Rio Preto, a gente tem alguns que dá pra ir. Mas Mirassol também é do ladinho, Sim. Badi também bem Acabamos pertinho. de fazer o lançamento de entrega, a entrega do E-Park, do E-Park Leste, que inclusive já tem um grande número de casas com os parceiros, né, com a MRV, Exatamente. que já estão construídas, e vários itens de lazer que vocês entregaram Sim. lá também, né, tudo isso pensando Lá no também, foi um social, no produto lazer. incrível. Então, A gente fez a entrega agora, no último sábado. Aliás, parabenizar a Solange, que foi uma festa incrível, linda, mais de 460 pessoas, impecável, assim, lindo de se ver. Foi tudo na área de lazer que a gente entregou. olha lá. Na quadra coberta, né? Podia ter até chovido aquele Pode- dia que podia, também não ia não ter. ia estragar. Mas não, até isso ajudou. Foi lindo e é bonito de ver, por exemplo, as pessoas se preocupando. Porque é como se fosse o quintal da casa É delas. lógico. Então, assim, nossa, tava todo mundo com muito cuidado, muito carinho. Foi muito bonito de ver. Lá também tá aberto e já dá para as pessoas irem e verem com seus próprios olhos. Demais. Inclusive as casas que estão prontas, que eu vi pessoalmente. Também estão prontas. Muito bonitas, muito legal. E é um diferencial naquele bairro especificamente, porque assim, a gente pensou até no povoamento rápido ali, né? Então, com essa parceria, existem as casas e assim, as pessoas têm a possibilidade de já morar lá e as pessoas que vão construir vão ter um pouco mais de tranquilidade. Falando assim, ó, Já tem gente. pelo menos bairro já está tem gente aqui, movimentado, né? né? Exatamente. Também Então, assim, já habitado. nasce, entregou o negócio, já nasce Crescido. movimentado, né? É Grande. isso. São os 3 pilares São. da ESG, É né? isso. É sobre isso que a gente estava falando. Quais são as suas considerações finais? Nós conversamos bastante, né, Vini? É isso aí. Então, Esse é um assunto que eu gosto. Passa Apesar de ser tão difícil, eu rápido o adoro. tempo que a gente está aqui, né? Eu gosto muito, então eu Faça sou muito muito. suspeita. Tem que me brecar, senão a gente vai embora. Não, eu acho que assim, é muito importante que todo mundo esteja ciente, né, do que é, pelo menos, para que entenda o valor que a gente dá para isso. Uhum. Entenda o cuidado que a gente está colocando em cada produto que a EMAI está entregando. Entenda que atrás de um lote, atrás de um apartamento ou de uma casa, teve muito trabalho em torno do bem-estar daquela pessoa. Esse é o foco principal, vai continuar sendo, e por isso que a EMAI entrega o que entrega, e a gente vai continuar assim. Acho que em linhas gerais a gente pode falar que o ESG é uma sigla que talvez nem todo mundo entenda, né, o que é e não tenha familiaridade com isso, até porque não lida com isso todos os dias, mas ela está muito refletida nos nossos produtos.
Então, estando no E+, ela está de alguma forma incluída no ESG, está cumprindo o ESG, né? Isso. Então, acho que isso é importante deixar claro para todo mundo aí, para que todo mundo entenda o motivo até do podcast, do convite que nós fizemos para você, para que o pessoal entender, tipo assim, pessoal, a gente não está pensando só no lucro ou alguma coisa, a gente pensa, existem outros pensamentos que levam a um bairro e tudo mais. É isso. É isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado, Jéssica. Foi Jéssica. muito legal estar aqui com você. Obrigada, Jéssica. Queria te agradecer por aceitar o convite, esse bate-papo, que foi cumprido, mas pareceu ser rápido. Muito Depois você rápido. vai ver. E a gente queria agradecer muito. A gente fica à disposição para outros assuntos também. Agradecer ao pessoal, a Tayane, o Lucas e o Matheus, que não pôde estar com a gente hoje aqui, que sempre está na bancada com a gente aqui. Mas foi um prazer, tá? Imagina, o prazer muito é obrigado meu. mesmo. E eu fico à disposição, sempre que precisarem, que quiserem. E quem assistir até o final do podcast, pessoal, mandem sugestões de de assuntos. temas relevantes, É importante. né? Sim. A que gente tá gosta acontecendo? de abordar, o intuito do nosso podcast, ele é do universo jurídico, né, do consultivo, idealizado por nós aqui. Então, o nosso intuito é trazer assuntos que estejam um pouco sintonizados com o jurídico, o universo jurídico. Então, por isso que a gente traz pessoas que realmente estão agregando nesses temas, né, coisas que a gente pode trazer de uma forma menos burocrática para o pessoal de casa conseguir entender um pouquinho sobre assuntos jurídicos. É muito chato de falar do jurídico, né? Já pensou? A gente abrir aqui um código, começar a ler várias leis, artigos, isso ficaria super maçante. Então a gente conversar, fazer um bate-papo e tentar unir, né, esses temas, né, e as importâncias de cada coisa, eu acho que a gente consegue fluir bem e levar esse conhecimento para o pessoal, né? Falar sobre temas complexos de forma simples, né? Exatamente. Batendo papo, né? Acho que é o mais importante. Exatamente. Exato. Deixa leve. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, gente. Valeu, gente. Obrigada, Abraço, gente. Obrigado. tchau. Até a próxima. Tchau.